Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Que os planos e os propósitos de Deus possam se cumprir na sua vida e que assim você possa estar no centro da vontade de Deus. Que a paz que excede de todo entendimento possa estar presente na sua vida, a paz do Senhor Jesus, aos irmãos em Cristo e a paz para você também, que ainda não é um cristão evangélico, mas a vontade de Deus para a sua vida é uma só, assim como é para a minha. É que você possa vir até Ele, entregar seus sonhos, propostas, a sua vida até a Cristo Jesus e deixe que Ele cuide de você. Respeitando a sua fé, é claro, eu só estou passando para você os princípios e aquilo que eu acredito da palavra de Deus. Então, independente da sua fé, da sua religião, muito bem-vindo a essa mensagem, a esse vídeo, a esse canal. Muito bem-vindo, independente de ser quem quer que você seja, eu sempre falo isso. Palavra de Deus, as mensagens que eu falo aqui inspirado na palavra, é para todos aqueles que querem ouvir. Então, muito bem-vindo você, homem, mulher, jovem. E é isso, vamos para mais uma mensagem aqui inspirado na palavra de Deus. Olha só que interessante, é muito forte, é forte, é forte. Dá um glória aí, igreja. É forte demais a palavra de Deus, ela edifica. Eu sempre falo, ela tem as respostas para tudo na nossa vida. Deus, quando ele não fala diretamente com você na palavra dele, ele usa alguém para vir até você falar alguma coisa. Ele fala contigo pessoalmente no secreto, só você e Deus ali quando você está ali orando e tal. Deus é bom e o diabo não presta. E ele é um derrotado, um desgraçado e não tem poder sobre a nossa vida. E você tem que determinar isso, em nome de Jesus. Pode estar passando a luta, a batalha que for. Deus, ele te sustenta, ele te conforta e ele vai te ajudar a sair dessa, ele vai te ajudar a vencer. Apenas creia, confie e espere. Amém? Olha só que interessante essa mensagem aqui que eu tenho inspirado aqui. Certamente nós já dissemos as seguintes frases na nossa vida, ou talvez nós já olhamos certa situação, ou talvez o próximo, seja eu, seja você, e dissemos assim: "Ah, nossa, mas isso é muito feio, mano." Não, você jovem, certamente você disse, mas isso é muito feio, mano. Nossa, o que aquele cara tá fazendo? Nossa, isso daí não é de Deus. Certamente você homem, você mulher, aí um casal, vamos se dizer assim, nossa, mas aquele casal, aquilo ali que eles estão praticando, seja você homem solteiro, você mulher, jovem, adolescente, nossa, não, isso aí não é de Deus não, nossa, eu não aceito isso porque essa situação não, o que fulano tá fazendo tá errado não, tá no erro, tá no pecado, isso daí não é de Deus não. Olha o que fulano tá fazendo, qual é o exemplo que ele tá dando, que ela tá dando fazendo esse tipo de coisa, como se nós estivéssemos apontando, como se você estivesse apontando, julgando o erro ou pecado de alguém. Um detalhe aqui, vou abrir parêntese, a gente pode, como que fala, julgar o julgamento da reta justiça de Deus, não o meu achismo, um exemplo, não eu Cicinho, o que é que eu acho, eu vou te julgar segundo a minha vontade, o que eu acho, o que eu determino para a sua vida, não. Nós podemos, segundo a reta justiça de Deus, podemos aconselhar, dizer, direcionar a pessoa segundo a palavra de Deus, segundo o que a Bíblia diz. Então, tudo o que ela diz ali é o julgamento de Deus. Então, nós podemos sim, se a pessoa quiser um conselho, quiser receber um conselho, uma palavra, uma direção, quiser a tua opinião, a palavra de Deus, ela tá ali a resposta para tudo, hein? Ou seja, não é a minha vontade, não é a sua vontade, não é o que eu acho, o que eu penso. Doendo a você achando bom, eu e você achando bom ou não, o que vai importar é o que Deus está falando na palavra dele. Não o que eu falo, não o que fulano, cicrano fala para agradar você. Não, doendo ou não, você gostando ou não, é o que a palavra de Deus diz. Então, se Deus diz, é aquilo que é para ser feito, é daquela maneira que é para ser feita. Você compreende?
Então, certamente você já passou por isso, você já disse isso, você julgou certa situação, você disse: olá, mas fulano tá no erro, tá no pecado. Não, isso aí que fulano tá fazendo tá desagradando a Deus. Tá isso, tá aquilo outro. Pera, mas quantas vezes você parou, você que já falou isso, e disse, e fez uma exegese, assim como diz os teólogos? Eu não sou teólogo, né? Sou uma pessoa simples igual a você, apenas um servo de Cristo, sou apenas um servo humilde, estou aqui inspirado a falar aquilo que a palavra de Deus me inspira. Mas, assim como diz os teólogos, quantas vezes você já fez uma exegese? Né? Exegese é uma palavra que usa na teologia. Em outras palavras, quantas vezes você já fez uma autoanálise sobre si mesmo e sobre as suas atitudes? Quantas vezes você já fez uma exegese? Quantas vezes você já parou para refletir? Pera, eu tô falando de fulano, mas e eu? E as minhas atitudes? E o que eu tô fazendo? Como eu tô agindo? Como eu tô se vestindo? Como eu tô se comportando? Pera, eu tô falando de fulano, de cicrano, mas e eu? Quantas vezes eu já fiz uma autoanálise sobre a minha vida, sobre as minhas atitudes para com Deus e o próximo? Você vai entender o que eu estou dizendo. Veja só o que a palavra de Deus diz lá no livro de Mateus, capítulo 7, do versículo 1 ao 5. Jesus está ali falando mais um, né, do seu sermão. Jesus está ali alertando, Jesus está ali falando, dizendo sobre julgar o próximo. Veja só, Mateus capítulo 7, do versículo 1 ao 5. Olha o que a palavra de Deus fala para mim e para você. Nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, sobre julgar o próximo. Não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, não vos hão de medir a vós. Não julgueis para que não sejais julgados, porque o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que repara tu no argueiro que está no olho de teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Em outras palavras, por que repara tu no erro, no pecado, na falha do teu irmão, e não repara nas tuas atitudes, no teu erro, na tua falha, no teu pecado? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Mateus capítulo 7, do versículo 1 ao 5. Olha só, Jesus falando sobre o julgar o próximo, sobre essa atitude de apontar, de criticar, ao invés de ajudar, de aconselhar, de julgar segundo a reta justiça de Deus. Veja só, não é o meu achismo nem o seu. A reta justiça de Deus é a palavra dele. É o que ele diz, o que ele fala, o que ele pensa, o que ele acha, o que ele manda eu e você fazer. Não o nosso achismo, eu acho, eu penso, não é assim, é assado, não. Se o seu conselho, a sua atitude, a sua direção que você vai falar para alguém for com base na palavra de Deus, for segundo o que Deus está dizendo para você dizer ao próximo, aí sim você pode falar, mas não apontar o teu dedo, não o teu achismo e julgar o teu irmão segundo o teu achismo, as tuas vontades. Pare de fazer isso. Olha o que a palavra de Deus está dizendo para mim, para você, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Mateus capítulo 7, do versículo 1 ao 5. E se você continuar, se você for também lá no livro de Lucas, veja só, Lucas, capítulo 6, no versículo 39, Jesus também, em um dos seus sermões, ele está dizendo lá no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 39. Eu só vou citar aqui para que você possa entender que eu estou inspirado a falar assim estes versículos. Jamais eu vou falar nada de mim, nada que eu não saiba, que eu não sei que é um fato, mas o que a palavra de Deus inspira ao meu coração. Então, vamos dar continuidade. Olha só o que Deus fala em Lucas, capítulo 6, no versículo 39. Ainda falando sobre julgar o próximo. Olha só a parábola. Jesus falou uma parábola. Olha, isso é muito forte, meu Deus. Lucas capítulo 6,
versículo 39. Olha só o que diz aqui, ó. E disse-lhe uma parábola. Jesus disse uma parábola. Pode porventura o cego guiar o cego? Em outras palavras, pode porventura um cego guiar outro cego? Eu tenho duas mensagens para a sua vida nesses textos bíblicos que eu citei. A primeira mensagem é: talvez você esteja apontando o erro do próximo, talvez você esteja julgando o próximo e nem prestou atenção nisso e nem percebeu. Talvez você esteja criticando ao invés de ajudar. Talvez você esteja criticando segundo a sua vontade, julgando segundo a sua vontade. Mas você não fez uma exegese, você não fez uma autoanálise sobre a sua vida, as suas atitudes. Assim como Jesus disse lá no livro de Mateus, capítulo 7, do versículo 1 ao 5. Repara tu no cisco que está no olho do teu irmão. Ou seja, em outras palavras, Jesus estava querendo dizer, como tu repara na falha, no erro, no pecado do teu irmão, enquanto tem uma trave bem grandona nos teus olhos, enquanto você também está no erro, está na falha, está no pecado, e você quer falar do outro irmão, segundo a sua vontade, o que você acha. Olha o que Jesus estava dizendo na palavra dele. Você consegue compreender? Né? Deus, ele é amor, ele é justiça. Eu estou aqui cheio da autoridade de Deus, inspirado para falar para você. Talvez você esteja fazendo isso nesse momento. Quantas vezes você já parou para fazer uma exegese? É uma palavra tão difícil, né, de falar. Quantas vezes você já parou para fazer uma autoanálise sobre a sua vida, sobre as suas atitudes? Mas você fica aí, ó, olhando o cisco que está no olho do teu irmão, criticando, fulano, ciclano, segundo a tua vontade, o teu achismo. Mas o que a palavra de Deus diz sobre julgar o próximo? Será que você não tem que fazer uma exegese, uma autoanálise sobre a sua vida, sobre as suas atitudes? Será? Por isso que Jesus fala essa palavra também. Lá no livro de Lucas, capítulo 6, no versículo 39. Jesus fala, pode porventura um cego guiar outro cego? Como que eu vou guiar, ajudar outro irmão? Se eu não estou bem, se eu estou também muito mal, se eu estou no erro, na falha, no pecado, se eu estou fazendo coisas desagradáveis aos olhos de Deus, não segundo a minha vontade, que eu acho isso, eu penso aquilo, mas e Deus, o que ele acha, o que ele pensa? Como que eu cego? E a segunda mensagem é essa. Talvez Deus queira estar te mostrando algo, mas você está cego, você está com escama, com cisco no seu olho. Mas se você está cego, como é que você vai enxergar algo que Deus quer te falar? Você talvez esteja querendo ajudar o próximo, mas você não percebe que Deus também quer falar com você. Só que você está cego, você está com cisco no seu olho. Essas duas mensagens. Você consegue compreender? É a mensagem de Mateus, capítulo 7, versículo 1 ao 5, e a parábola de Lucas, capítulo 6, versículo 39. Jesus está falando a respeito disso. Os dois textos bíblicos é mencionado sobre julgar o próximo, sobre essas atitudes. Mas Deus está falando aí ao seu coração. Quantas vezes você fez uma exegese? Quantas vezes você parou para fazer uma autoanálise sobre a sua vida, as suas atitudes para com Deus? Ao invés de, olha, tamanho da sainha da irmãzinha, de fulano, de cicrano, olha o decote da irmã, olha a calça que ela tá usando, bem apertada, marcando o corpo, olha o irmão tá isso com fulana, com cicrana, olha o irmão, olha aquilo, não, isso não é de Deus, isso e aquilo outro, meu Deus do céu, não, Deus está desagradando, o Espírito Santo tá triste, meu Deus, tá apontando igual uma arma, pá, mas e você? Quantas vezes você parou para fazer uma autoanálise sobre a sua vida? Quando eu falo você, é eu, você, nós, olha o que a palavra de Deus está dizendo aqui. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Talvez você esteja cego, com cisco no olho. Talvez você esteja querendo ajudar alguém, sendo que Deus também quer falar com você, quer te dizer algo, quer te falar uma coisa, quer te ensinar algo, quer te transformar, quer te mudar. Só que você está cego, tentando ajudar outro irmão, que você acha que ele está com
com cisco no olho dele, que ele está no erro, na falha, no pecado, mas e você? Deus está falando essas duas mensagens ao seu coração. Ele quer te ensinar algo, te dizer algo, te mostrar algo, mas você não está conseguindo enxergar. E a outra mensagem é: não repara no argueiro, no cisco que está no olho do teu irmão. Não fica reparando no erro, no pecado, na falha do irmão. Veja a sua vida para com Deus. Faça uma exegese, faça uma autoanálise da sua vida e veja se você está na autoridade, no direito de dizer isso, de falar isso de fulano, de cicrano. Olha o que Deus está falando na palavra dele, é muito forte isso. Ele está nos ensinando nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, sobre o julgar o próximo. Então, fica com essa mensagem de reflexão, com essa mensagem de ensinamento que Deus está falando ao meu e ao seu coração nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Por que repara tu no argueiro, no cisco que está no olho do teu irmão, enquanto tem uma trave nos teus olhos? Você está cego, você está cega. Porventura pode um cego guiar outro cego? Olha o que Jesus está falando na palavra dele para nós. Possamos eu, você, vamos refletir, se aprofundar nessa mensagem. Eu sei que Deus está falando muito ao meu coração, ao seu coração, nessa mensagem forte de reflexão, de incentivo, de ensinamento. Amém? Deus abençoe grandemente a sua vida. Meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite. Que os planos e os propósitos e a vontade de Deus, não do homem, mas a vontade de Deus, venha se cumprir na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Fica todo mundo na paz.